Conhecimento e informação não são a mesma coisa, apesar de muita gente confundir. Passar horas vendo vídeos curtos num scroll infinito pode te dar a sensação de que você foi exposto a muita informação, mas depois que você desgruda os olhos da tela, qual que foi o conhecimento que ficou? Mas isso será porque os vídeos eles têm informação, mas não têm conhecimento? Será que tem a ver com, talvez, os assuntos dos vídeos? Bom, de fato, o assunto da maioria dos vídeos curtos na internet não é sobre, sei lá, mecânica quântica ou algum assunto mais complexo. E por isso não possuem tanto conhecimento, certo? Olha, se parar pra pensar, dá pra você fazer uma pesquisa rápida ali no Google sobre qualquer assunto, inclusive sobre mecânica quântica. Você pode ler um artigo científico cheio de detalhes, cheio de conceitos e termos bem complexos, mas acontece que ler aqui e acolá algumas informações sobre um assunto desses pode te dar uma falsa impressão de que você leu um conteúdo rico em conhecimento. Na verdade, nem foi tanto assim. E o problema nem está no texto, o problema está em você. O problema aqui é que esse artigo científico não foi escrito para você, ele foi escrito por especialistas da área e pensando em ser lido por outras pessoas especialistas na área como eles. Então, se você já não tiver um conhecimento prévio, uma certa noção do assunto, ler um artigo científico sobre mecânica quântica pode não ser, sei lá, tão proveitoso, pode não ter nenhum conhecimento para você, porque ele está soterrado por vários termos técnicos e conceitos que você não domina. Você teria, então, muita informação e pouco conhecimento. O que, se parar pra pensar, não é nem tão diferente de passar horas scrollando vídeos curtos. E para deixar mais claro onde que eu quero chegar com isso, imagine que ao invés de ler um artigo científico técnico e complicadíssimo, você na verdade tem em sua frente um texto simples que uma criança poderia ler, mas está em chinês. Em chinês ou qualquer outra língua aí que você não saiba nada de nada. Então, a informação está lá. O assunto do texto é muito simples, mas quanto de conhecimento você conseguiria dessa maneira? Zero conhecimento para você. E aqui, de novo, o problema não é o conteúdo em si. Você é que não sabe chinês. Ou seja, informação e conhecimento são coisas bem diferentes. O conhecimento tem mais a ver com você e a informação com o conteúdo que está na sua frente. O conhecimento é abstrato, é impossível de ser quantificado exatamente. Ele é gerado bem aqui no seu cérebro e ele nada mais é do que uma reação à informação que você capta do mundo à sua volta. Então, a definição de conhecimento seria na verdade algo meio vago, infelizmente. Algo como aquilo que é transmitido pela informação. Ele é o significado da mensagem. Agora, já a informação está presente nas coisas ao seu redor e independe de você. Ela, então, não é nada abstrata. Ela é concreta e nós podemos medi-la precisamente. Isso torna a definição de informação em algo muito mais preciso do que a definição de conhecimento. Por isso, relaxe, porque agora nós vamos entender a exata definição de informação e vamos entender isso através da sua quantificação. A quantidade de informação que você pode lembrar de cabeça certamente não é tanta. Você pode acabar se esquecendo de um evento ou outro que você marcou com a galera. E para te ajudar a evitar isso e mais, ainda bem que temos a Dola AI. A Dola AI é uma inteligência artificial gratuita de produtividade que funciona no WhatsApp e simplifica a organização da sua agenda de forma integrada com o Google Calendar. Você vai numa conversa normal com a Dola no seu WhatsApp, por exemplo, e pode assim mandar um áudio para adicionar algo na sua agenda. Dola, consulta com o dentista para amanhã ao meio-dia, marque um treino às 15 horas e me lembra da reunião com o Júlio às 17 horas. E marque o jantar com a Mariana às 20 horas.
Olha só. O seu Google Calendar ou o seu calendário da Apple já está com um evento anotado e vai te alertar quando for a hora. Além disso, você recebe os eventos no WhatsApp de forma organizada para compartilhar com as pessoas que vão participar desse mesmo evento. Você pode dar inputs de voz, texto ou imagens para eventos pontuais ou recorrentes, para não esquecer de tomar um remédio ou talvez pagar a fatura do cartão. Não, e o melhor é que a Dola já sabe da sua agenda e ela pode sim te sugerir os melhores dias e horários livres para você marcar um jogo com os amigos de forma inteligente e automática. Que incrível! Então aproveite a Dola AI clicando aqui no meu primeiro link na descrição. Ela é gratuita. Teste já e me conta aqui nos comentários o que você achou disso, porque eu estou doido para ver a quantidade de informação que vocês podem comentar. A quantidade de informação é uma propriedade, é como se ela fosse talvez o peso de um objeto, digamos. Pois é, o problema é que não existe uma balança que você pode simplesmente botar um livro e ao invés de mostrar o peso, é mostrado a quantidade de informação. Mas se existisse, nós sabemos intuitivamente que um livro inteiro iria pesar muito mais informação nessa balança do que apenas uma página desse mesmo livro. Agora, e se a gente pesar a informação de um livro que foi uniformizado? Um livro que teve todas as suas palavras que contavam uma história, todas substituídas pela letra X. É isso. Ele é agora apenas uma repetição da letra X. A mesma letra de cima a baixo em todas as páginas, tudo igual. Que é uma pena, porque a história do livro original e todas as suas nuances acabaram sendo perdidas nessa uniformização. Com certeza nós podemos dizer que o conhecimento possível de se adquirir com ele, então, vai acabar se tornando igual a zero. Mas será que depois dessa uniformização, esse livro ainda pesa a mesma quantidade de informação? Bom, ele ainda tem a mesma quantidade de caracteres de antes. Ele superficialmente ainda parece o mesmo. Mas olhando com mais calma, dá para perceber uma coisa. Olha, se a gente abrir esse livro uniformizado e começar a folhear ele, nós podemos sentir muita coisa. Indignação, raiva, vontade de rir, ou sei lá mais o que. Podemos sentir qualquer coisa, menos surpresa. Afinal de contas, essa é uma experiência completamente previsível. Depois de um X, vem outro X, e depois outro, até o final. Então, folhear um livro todo uniformizado é extremamente entediante. Ele é a definição de basicamente zero surpresa. E se não há surpresa, podemos compactar então todo o seu conteúdo em algo bem mais simples. Podemos resumir tudo perfeitamente em apenas a letra X repetidas, sei lá, trocentas vezes. Agora é importante notar que isso não é apenas um resumo comum. Esse é um resumo perfeito, sem absolutamente nenhuma perda de informação. E isso é bem diferente de quando vamos resumir o livro original, que tinha toda uma história com detalhes e tudo mais. Nós podemos até tentar resumir o livro original, mas é impossível de ser um resumo perfeito. Sempre haverá alguma perda de informação. Isso acontece só no livro original, porque quando você abre e começa a folhear e ler de fato, você encontra surpresa. Você não consegue prever qual será a próxima letra, o próximo caractere. Justamente por causa disso, por ter mais surpresas, o livro original tem mais informação do que o livro uniformizado. O livro uniformizado tem tão poucas surpresas que ele na verdade tem menos informação do que somente uma única página, ou frase, ou palavra do livro original. Tá, beleza, mas e se a gente pegar o livro original e alterar ele de outra forma? E se a gente, ao invés de uniformizar tudo numa única mesma letra, a gente substituir cada caractere por caracteres aleatórios? Poderíamos chamar essa criação então de um livro aleatorizado. E ao abrir, folhear e tentar ler um livro aleatorizado, isso pode nos dar uma experiência meio estranha. Talvez parecida com o livro uniformizado com apenas a letra X. Porque afinal de contas, esses dois tipos de livros poderiam ser confusos e poderiam acrescentar ao leitor a mesma quantidade de conhecimento.
igual a zero. Certo, a quantidade de conhecimento é a mesma. Porém, será que isso quer dizer que ambos os livros teriam a mesma quantidade de informação? Tá, vamos parar para pensar. Se o livro uniformizado com X tinha pouquíssima informação por ter pouquíssima surpresa, então talvez seja interessante a gente olhar para quantas surpresas o livro aleatorizado possui. Bom, esse livro aleatorizado nada mais é do que uma longa sequência randômica de letras, números, sinais de pontuação, símbolos matemáticos e outros caracteres. Todos esses caracteres vão ter a exata mesma probabilidade de ocorrer durante a sua leitura. E isso é algo bem diferente de um livro uniformizado tudo X. E também é diferente do livro original, que tem uma história. No original, os caracteres não são aleatórios. A probabilidade de cada um acontecer não é a mesma. Para que as palavras e frases façam sentido, é preciso que cada um tenha uma probabilidade diferente de ocorrer. Olha só que interessante. Por exemplo, no geral, nos textos em português, a letra A é a mais comum de todas, e o W e o Y estão empatados em último, como as mais incomuns. E não só isso, mas um pequeno detalhe. Só para deixar claro, essa diferença do primeiro para o último lugar é gigantesca. Estatisticamente falando, para cada letra W no seu texto em português, temos mais de 1.400 letras A. Ou seja, a probabilidade da letra A ocorrer é absurdamente grande. E isso acaba reduzindo a surpresa no nosso livro original, que tem uma história. E além disso, dentro de um conjunto de regras gramaticais, uma letra pode se tornar mais ou menos comum. Por exemplo, no português, depois da letra Q, você normalmente espera a letra U. E depois de uma letra M, você espera uma vogal e nunca uma consoante. Seria bem estranho isso. E é claro que se a gente falar de outros caracteres, além de letras, nós não podemos simplesmente tacar, sei lá, no meio de uma palavra o símbolo de porcentagem. Ou essa coisa aqui, que eu nem sei qual é o nome disso. Isso tudo quer dizer que ao saber um caractere do livro original, nós podemos ainda talvez não saber o seguinte. Ou seja, ainda vai ser uma surpresa. Mas não vai ser uma surpresa tão grande por causa dessas regrinhas e propriedades da língua portuguesa. Então isso quer dizer que nós podemos até usar essas várias regras e propriedades para tentar resumir um pouco o livro original de maneira perfeita, sem nenhuma perda de informação. E realmente isso é possível. Assim, a gente não vai conseguir reduzir tanto o tamanho do livro original quanto aquele que era apenas a letra X, mas talvez o livro original consiga ter, sei lá, um resumo de metade do tamanho dele, mais ou menos. Só para ter uma ideia. Agora, já o livro aleatorizado, meu Deus, ele possui um grau de imprevisibilidade muito maior. Ao saber de um ou mais caracteres, você jamais será capaz de prever o próximo. A surpresa sempre é muito alta. Ela é, na verdade, o máximo que pode ser. Qualquer tentativa de resumir a informação desse livro vai causar, então, uma perda muito considerável de informação. Nesse caso, então, não há regras ou propriedades que deem uma certa previsibilidade. Isso é simplesmente pura aleatoriedade. É impossível de diminuir uma página sequer. Ou seja, em comparação com o livro original, com uma história, o livro aleatorizado, na verdade, tem muito mais surpresa e, por consequência, mais informação. Porque informação é surpresa. Essa é a definição de informação. Dentre esses 3 livros, o original pode transmitir muito conhecimento e os outros, conhecimento zero. E dentre esses 3 livros, o uniformizado tem pouquíssima surpresa e o original, médio. E o aleatorizado tem altíssima quantidade de surpresa. E surpresa é informação. E informação não é conhecimento. E conhecimento é a sua principal arma para destruir um parque de dinossauros. Agora, para saber como exatamente destruir um parque de dinossauros, basta clicar bem aqui no maior canal de ciência do Nordeste. E me segue nas minhas redes para poder ver vídeos curtos e tchau!